Bom dia, pessoas lindas e maravilhosas do meu coração. É certo assim que algumas não são nem tão lindas, nem tão maravilhosas, mas bom dia pra você. E quando eu estou falando nem tão linda e nem tão maravilhosa, eu não estou falando da beleza externa. Porque o nosso exterior é fácil a gente se arrumar, é fácil a gente ficar bonito. Tô falando da beleza interior, né? Hoje eu vou falar um pouquinho. Eu já fiz um vídeo aqui ao vivo, subi no YouTube e vou falar um pouquinho, de uma forma um tanto quanto diferente, sobre o serviço social e a lei de alienação parental. Ontem eu fiz um vídeo também, só subi no YouTube. E hoje eu vou estar complementando, né, sobre tudo que eu tô falando. Gente, eu tô mexendo aqui porque eu preciso ler, tá? Então vai ter horas que a minha visãozinha vai sumir da tela, vai voltar para o notebook, que é para mim poder tá trazendo uma informação coerente e condizente. Então, vai ter horas que eu vou ler o que eu vou falar, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de alienação parental, né? Em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Para algumas pessoas, né, em especial, que fazem parte do serviço social, jurídico, é um tema bastante corriqueiro. É um termo comum, né? Em termos legais, a alienação parental, ela ocorre quando uma parte específica, ou um lado, né, faz campanha para descaracterizar o outro. Faz campanha para colocar a criança, o adolescente contra o outro genitor. E assim, em modos gerais, a gente, o responsável pela criança e o adolescente pode ou poderia, por diversos modos, afastar a criança ou adolescente da outra pessoa, né? Mas será que é só isso que se caracteriza alienação parental? Será que é só vindo de um genitor, né? Uma genitora? Será que ela abrange parentes, amigos? Será? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Até para ficar mais entendida. A lei de alienação parental, ela foi criada em 2010, né? Eu vou estar lendo um pouquinho. Agora é a parte que eu falei que eu vou ler, que é para mim poder falar com propriedade daquilo que eu tô fazendo o vídeo aqui para vocês. O vídeo, na verdade, ele vai trazer um alerta sobre os perigos da lei de alienação parental. Isso faz um complemento no vídeo que eu fiz ontem. Ontem no vídeo eu falei que era uma opinião minha, mas opinião entre aspas, porque eu li em diversos artigos, né?
que essa lei é desnecessária, foi desnecessária ter criada, né? Como começou as primícias da alienação parental, né, gente? É a Lei 12.318, ela foi sancionada dia 26 de agosto de 2010 e conhecida popularmente como a Lei de Alienação Parental. Segundo aqueles, né, aquelas pessoas, que é o que eu trouxe no vídeo que eu fiz ontem, que eu subi no YouTube, né, mediante tudo isso que eu li, né, eu dou credibilidade a que quem recorreu, quem optou pela lei de alienação parental as cometia, tá, gente? Então, fazendo um adendo e frisando que é mediante aos artigos que eu li e que estou lendo aqui agora. Voltar um pouquinho aqui mais para trás para poder subir um pouquinho aqui para poder entender um pouquinho mais, né? E continuar o nosso vídeo. Essa lei ela foi criada, né, segundo aqueles que defendiam a lei de alienação parental, ela viria a coibir a violência psicológica sofrida pelaquela criança e pelaquele adolescente. Como eu disse no vídeo de ontem, é desnecessário isso, porque para isso a gente tem leis civis, né? Leis no âmbito jurídico e o próprio ECA, gente, que protege essa criança e esse adolescente. Então a lei fica meio ali desorganizada e aí é onde a gente tem que tomar um cuidado, porque existem várias formas de alguém alegar que está sido cometido violência ou alienação parental. É fácil um pai pegar isso daqui no telefone, dar um toquinho, né, no telefone e fazer uma lista ali de chamadas de não concretadas, tá? Chamadas apenas feita, iniciada, não completada, e falar que ele liga, a mãe não deixa falar, que ele procura e não obtém êxito em ver a criança, né? E em caso de separação, quando um dos genitores, né, não aceita a separação, não aceita que a outra parte arruma alguém, aí começam esses jogos de poder, né? A criança vira objeto de troca, literalmente falando. Aliás, nem literalmente falando, porque se eu pegar isso daqui e falar, deixa eu tampar, porque eu não vou ganhar nada pela propaganda, né? Se eu pegar isso daqui e falar assim, eu sei que a minha filha ama, e eu falar pra ela assim, olha, eu não te dou esse creme aqui se você não olhar seu pai, se você não atormentar seu pai, se você não infernizar a vida do seu pai. Então, eu tô extinguindo
a criança, a perturbar o pai, a causar desordem, né? E aí, propriamente, alienação, só que tem outros quesitos, né? Vou continuar aqui, seguir aqui. Precisamente, o genitor guardião, né? Ou seja, geralmente a mãe, né? Faz uso do seu poder familiar contra o outro genitor, provocando de forma vil e premeditada uma fissura em sua relação com os filhos, gerando assim uma suposta síndrome de alienação parental nas crianças e adolescentes. E a lei vai trazer alguns exemplos o que seria considerado alienação parental. Entre alguns que a gente que eu vou trazer aqui, porque tem vários, mas eu vou pegar só alguns, até fiz uma seleção aqui, deixei mais em evidência aqui, que acho que é os mais principais a falar, e é os mais comuns também que acontece, né, gente? Campanha de desqualificação da conduta do outro genitor no exercício da paternidade ou da maternidade, dificultar o exercício de direito regulamentado de convivência familiar. E o mais importante, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiar destes ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança e adolescente, né? É o que eu falei. Quando se faz, né, uma alienação, você pega tudo isso, todo esse âmbito, né? Você priva a criança e o adolescente do convívio com a avó, com os tios, com os primos, propriamente dito, com o genitor, com a genitora, né? Dificulta essa visitação, dificulta esse convívio, né? Que a criança tem que ter de ambos os lados, né, gente? Pois bem, preste bem atenção nessa da falsa denúncia de alienação parental. Na prática, se há um indício de prática de ato de alienação parental, o juiz, se for necessário, vai determinar uma perícia psicológica ou biopsicossocial. Então, a perícia é requisitada a psicóloga, assistência social, é solicitado um laudo pericial que vá avaliar de forma psicológica, seja de forma biopsicossocial, compreendendo inclusive todo o histórico, se for o caso, fazer utilização de documentos, compreender o histórico do casal, da separação, se for o caso, cronologia de incidente e até avaliação de personalidade, exame da forma como a criança
ou adolescente se manifesta acerca de eventuais acusação contra genitor, né? Não é essa perícia é realizada por uma equipe profissional, multidisciplinar, habilitando, que pode ser o assistente social, psicólogo, a depender da situação. Não tem um prazo para fazer esse laudo, não tem um prazo para ser executado, depende muito do juiz, depende muito da forma que o juiz ele vê, depende de como assistente social vê, o psicólogo em si interpreta aquilo, né? Então, às vezes, fiz lá a denúncia, demorou um século, né, gente? Demorou para acontecer. Então, tem muitas coisinhas aí nesse meio tempo que vai seguindo por ali. E sendo um assistente social do sócio jurídico, um psicólogo ali, né? Que atende a mente, que analisa, né, a personalidade, até do casal, tá? Não é só da criança, né? O psicólogo, quando ele é requisitado, ou assistente social, quando são requisitados a comparecer em um local, numa residência, para a comprovação se está acontecendo uma alienação parental, ele pode estar indo na escola, perguntar para vizinhos, passar o dia na casa observando a rotina, perguntar para colegas da criança, perguntar para amigos dos genitores. Então, existem vários mecanismos para se chegar a isso. Mas só porque o vizinho falou que a mãe faz isso, então vai bater a sentença. Não, gente. São feitos exames na criança. Exames psicossocial, exames psicológicos, que consegue detectar que a criança está mentindo. E aí chega um momento, né, que o psicólogo ali vai dar uma apertadinha, ou até mesmo assistente social, ou o juiz, e a criança vai abrir o bico, né, abrir a boca e falar: não, a minha mãe mandava fazer isso, o meu pai mandava fazer isso, a minha mãe falou que se eu não falasse isso, o meu pai ia ser preso. Então, há-se um crime de um dos lados. E essa falsa denúncia pode comitar, né, em um processo para um dos lados. Essa falsa denúncia. Se for comprovado que não existe a alienação parental, esse outro lado, né? Você tá fazendo uma falsa... É a mesma coisa de você fazer uma falsa denúncia de crime, né? Quem faz uma falsa denúncia de crime responde judicialmente pela falsa denúncia de crime. Então, também exerce isso para alienação parental. Hoje em dia é bonitinho fazer alienação parental, porque você prejudica a vida da outra pessoa assim num estalar de dedo, né? Essa campanha não precisa propriamente ser para criança. Estamos falando da criança em específico. Mas essa campanha de desconstrução pode ser para o outro. Pode ser sobre o outro, para os vizinhos, para os amigos,
para os pais, para os tios, porque tem casais que se separam, mas tem a convivência com familiares, né? E se você não tem como provar, né, que o outro está cometendo alienação parental, fica difícil, né? É a mesma coisa de eu chegar na família do pai dos meus filhos e desconstruir tudo aquilo que eles acham. Ou pegar meus filhos e desconstruir aquilo, falar em verdades sem ter como provar. Porque para mim falar algo de alguém, não só nesse âmbito também de alienação parental, eu tenho que ter prova daquilo que eu tô falando. Hoje em dia, para a justiça, tudo que vale é na prova. E não vale áudio editado, cortadinho, que você pega um pedaço aqui, corta e aí você monta um áudio para dizer que aconteceu aquilo, para dizer que é realidade. Não. Esse áudio ele vai ser periciado também. O áudio, o vídeo. A gente, a semana inteira, a gente tá vendo eu pelo menos, tô vendo um caso de um julgamento da mãe, gente, eu não vou falar o termo porque eu vou subir no YouTube, e o YouTube ele corta muita coisa, muitas palavras que a gente faz, ele corta o vídeo, bloqueia o vídeo de subir. E como eu pretendo postar esse vídeo lá também, eu não posso falar. Vou falar no meio termo que dá certo, né? Dá um entendimento. Faz 3 dias que está sendo julgado o caso da mãe que liquidou a vida do filho, colocou dentro de uma caixa e acusou o pai, né? Na quinta-feira já estava indo para o 3º dia de julgamento. E foi provado que não foi o pai que cometeu, que não foi o pai não estava presente ali, o pai estava a 5 horas de distância dali. E além dela acusar, ela colocou vários outros adendos nisso, né? Acusação de violência doméstica, sexual, psicológica, constrangimento. Ela vai responder por toda essa falsa comunicação, já que foi provado que é mentira, que quem cometeu o crime foi ela, e por ela prejudicar a outra parte, querer envolver terceiros nisso, ela vai responder por isso. Vamos voltar aqui pro tema, que eu saio muito do negócio, né, gente? Eu sou dessas. Os assistentes sociais que estão cadastrados nos bancos de perícias, eles vão lá, são eles os responsáveis de lá, tanto eles quanto os psicólogos. Então, eu falei um pouquinho da lei, um pouquinho de como funciona, um pouquinho, razoavelmente, como funciona, e vou continuar lendo, porque agora vamos entrar na parte mais interessante. Será que a alienação parental está resumido à lei? É sobre isso que eu quero falar, né, gente? Sobre essa parte que eu quero falar. De onde vem esse conceito da síndrome de alienação parental? Foi um médico militar e psiquiatra, Richard Garner, não consigo falar em inglês direito, tá? Foi ele que
desenvolveu esse conceito de síndrome de alienação parental. Ele desenvolveu um vasto embasamento teórico, né, para defender o poder de propriedade de homens sobre mulheres, incluindo nesses métodos usos de armas de guerra e mulheres fossem naturalmente maltratadas. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque através dessa alienação, uma mãe pode sofrer, né? Uma mãe pode perder a guarda do seu filho, uma mãe pode ser desconstruída, uma mãe pode ser colocada como um monstro, que geralmente isso sobra para quem? Para nós mulheres, né? Quando há uma separação, a única pessoa que não presta somos nós, somos as mulheres. E essa lei, ela traz um pouco, eu vou deixar, depois eu vou subir esse vídeo no YouTube e vou deixar o link de um artigo para quem quiser se aprofundar um pouco mais e tá fazendo aí a leitura. Essa lei, ela desfavorece muito a mulher e às vezes muito o homem, mas a mulher principalmente, né? A mulher principalmente, porque a mulher vai ser aquela que não presta. A mulher, deixa eu ver se eu consigo mudar rápido pro artigo aqui, porque assim, eu abri vários artigos e só tava parado nenhum. Não, ó, fechou. Abriu. Só porque eu falei que tinha fechado, abriu. Agora desce. Em tudo isso, há uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob a sua autoridade, guarda, vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este. Então, é esse artigo que eu quero deixar, eu vou deixar abaixo do vídeo que eu vou subir. A criança, no vídeo que eu fiz ontem, eu falei sobre isso. A criança começa a ter rendimento escolar, queda de rendimento escolar. A criança começa a ter medo de falar as coisas pro pai ou pra mãe. A minha mãe falou isso, mas eu não posso contar pro meu pai, porque senão eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Como eu disse, a criança vira um objeto de troca, né? Uma das partes pega a criança como objeto de troca. Muitos pensam que a alienação parental é apenas quando uma das partes influencia o filho a tomar partido e se colocar contra outra parte. Mas não se trata apenas disso. É diversas ações que pode se classificar nesse ato. Então, não é só dos genitores, né? A alienação pode se dar de diversas maneiras,
como proibir que um dos genitores veja a criança, manipular, influenciar sobre o outro, omitir ou mentir sobre informação para o filho, dificultar visitas, entre outros. De acordo com a Lei 12.318, a alienação parental pode acontecer nos seguintes atos, que eu já falei, que eu antecipei, né? Mas realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício de autoridade parental, dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado do convívio familiar, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança. O que é isso, gente? Isso eu posso falar com propriedade, porque no primeiro vídeo que eu fiz sobre alienação parental, eu falei sobre isso. A criança trocou de escola, né? O pai sabe que a criança estuda na escola A. Eu vou lá e troco a criança para a escola Z. E não dou informação para o pai. Eu não falo para o pai que a criança trocou de escola, que antes a criança estava na escola A e foi para a escola Z. Isso também se caracteriza. Omitir alterações médicas, alteração de endereço, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiar ou contra a avó para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente, mudar o domicílio para local distante. Gente, eu bati aqui, então outra live foi interrompida porque eu bati aqui e eu tô no outro celular. Se eu tivesse no outro não tinha parado a live, mas eu tô num que a câmera só pra cima, então quando ele dá uma tombada, que foi isso que aconteceu, ele fecha a câmera, então eu tive que começar tudo de novo. Mas eu não vou começar falando de novo do caso lá do começo, por quê? Porque a gente eu já falei, deixa eu pegar uma escora aqui, uma escora mais coerente, como se diz, porque aquela escora que tava ali não tava coerente, derrubou meu celular. Gente, eu perdi o meu tripé, eu não sei onde eu enfiei meu tripé, fazia tanto tempo que eu não fazia live que eu perdi o meu tripé, nem sei onde eu coloquei ele. Então, vou continuar do artigo 4 que eu tava lendo, 5 que eu tava lendo, e caiu o celular, né? É só comigo. Mudar o domicílio para o local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com o familiar deste ou com avós. Né? Então, é isso aí. Vou mudar, né? E que se vira. Geralmente também quem faz isso é a mãe, porque com quem que fica a guarda da criança? Com a mãe. Mas tem pais também que, para se distanciar da criança, alegando, né, não quer ter sua vida normal, quer continuar vivendo ali, quer continuar curtindo ali, o que ele faz? Ele muda. Mudei. E a mãe só vai descobrir dali trocentos tempo, porque o pai nunca vem ver o filho, e aí a mãe descobre. Aí a mãe descobre, quando descobre vai atrás, aí o abençoado mudou de cidade,
e passa a não visitar mais o filho. Então, isso também se caracteriza. Outros atos também podem ser constatados em perícia e declarados pelo juiz do caso, como alienação parental. Mais do que um problema judicial, a alienação parental é uma grande questão psicológica que afeta a formação da criança e adolescente o marca para a vida toda. Se um divórcio ou separação já é difícil para o adulto, para a criança e adolescente é ainda mais, pois eles não têm entendimento suficiente, muitas das vezes, para entender o que está acontecendo, causando à criança ou adolescente traumas muitas vezes irreparáveis, principalmente quando se acrescenta a alienação parental. Então, gente, é isso aí. Se você está cometendo, saiba que tu pode responder judicialmente. A alienação, todo mundo se pega nisso. Alienação parental e punição de acordo com a lei. Por se tratar de um ato ou um tema amplo e delicado, é importante que a alienação parental seja lida com outras legislações, como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Maria da Penha, que estabelece o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e o Código Penal. É aquilo que eu falei. Tem várias outras coisas. Eu, Noemi, mais uma vez vou frisar que eu acho desnecessário ter essa lei, porque já tem outras leis que é relevante a esse tema, que pode ser aplicável nesse tema. Aí, portanto, de forma superficial, se não houver alguma conduta prevista, a alienação parental não é um crime. De acordo com a lei, ao identificar e caracterizar a alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor, o juiz responsável poderá aplicar diversas ações de acordo com a gravidade do caso. Declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Estipular multa ao alienador. Determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Determinar a alteração da guarda compartilhada ou sua inversão. Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Declarar a suspensão da autoridade parental. Então, tem várias coisas que podem acontecer, principalmente quando tem. Bom dia, Márcia, tudo bem? Quando tem a mentira.
tudo isso pode ser aplicado a quem causa alienação, tá, gente? Como identificar e provar a alienação parental? Se você identificar a ação das quais relatamos em sua casa ou em qualquer outro âmbito de convívio, é importante entender que essas ações devem ser denunciadas para preservar a criança ou adolescente em sua formação. Todo mundo tem uma fala que geralmente usam em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E usam isso também em termos das crianças. Não. Gente, é dever nosso, é dever... Isso é estabelecido, que é dever da comunidade, tá? Se uma mulher está em estado de vulnerabilidade, é obrigação da comunidade denunciar e zelar pela segurança desta criança ou desta mulher. Ai, mas eu vou ficar me metendo, o filho não é meu, quem pariu seus filhos que cuide. Exatamente. Né? Pelas vias de fato, sim. Mas e se essa pessoa não consegue, se essa mãe não consegue falar, se essa criança não consegue falar? Essa criança está sendo ameaçada de repente? Então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Registrar os padrões, que foi o que eu falei no outro vídeo que o celular caiu, mas eu comecei de novo porque eu sou brasileira, sou insistente. Vou editar esse vídeo para subir no YouTube, claramente, para tirar a parte da queda do celular. Na verdade, ele não caiu, ele deu uma tombada, como eu expliquei, ele tem a câmera que sobe para cima e a câmera fecha. Entender e conhecer o comportamento do seu filho ou criança e adolescente que você acompanha. E o primeiro passo para identificar a alienação parental começa a registrar a situação e manter anotando todos os incidentes e conversas que aconteceram quando ele estava com outro genitor. Fique atento aos sinais que o filho dá. Quando a alienação parental está acontecendo, é natural notar a mudança no comportamento dos filhos, em seu relacionamento e nas atitudes da criança. É claro que isso muda de acordo com sua idade e personalidade, mas é preciso estar atento a todos os sinais. Observar se o filho está mais distante, se faz acusação, se guarda segredo e tem muitos códigos com o outro genitor, que deixa fazer visita e comparecer no encontro programado, por exemplo, que entra naquela parte que eu falei, né? Na minha casa tem uma regra, na casa do pai tem outra regra. E aí, daqui eu desautorizo a ordem dele, do pai, dentro da casa dele. E ele, da onde ele mora, desautoriza a minha autoridade dentro de casa, né? Eu já passei por isso, tá, gente? Deixando bem claro. Pai das crianças, quando eu fiz a primeira vez o vídeo de alienação parental e eu subi no YouTube, ele ligou pra mim pistolão, falando que eu tava falando dele. Eu falei, em algum momento eu citei seu nome? Eu falei que era seus parentes, né? Eu não citei seu nome. Mas ele já fez isso comigo. E eu também já fiz isso com ele, tá, gente? Então, depois que eu passei a estudar e entender que isso pode se tornar um crime, se a pessoa tiver noção disso, a pessoa nunca mais comete esse tipo de ação, porque ela pode responder judicialmente,
né? Então, eu procuro. Tá acontecendo alguma coisa aqui em casa. Eu sempre procuro ligar pro pai. Eu deixo ele a par de tudo, ó. Aconteceu isso. Geralmente quem dá BO pra mim aqui, né? É a minha filha, Maria Luísa. É a mulher. É ela. Daí eu ligo pra ele pra falar. Aí ele fala assim, não, mas você não pode agir assim. E tipo, às vezes tá no Viva Voz, porque eu quero que ela participe. Tem coisas que eu quero que ela participe, que eu quero que ela entenda que tá errado. E aí ele fala, não, mas não é assim que tem que fazer, você tá fazendo errado. Então ele acaba me desautorizando. Então o que eu aprendi agora? Eu não falo mais na frente dela. O que eu tiver pra falar, eu falo com ele, e aí a gente já manda ele pra... Vai a PQP, né? Já que tá dentro das minhas regras, tá dentro da minha casa, do meu domínio, quem tem a guarda sou eu. Então vai ser desse jeito. Quando tiver na sua casa, você lida conforme você queira e acha correto. Então, eles foram passar agora, final de ano lá. No primeiro dia ele ligou pra mim. Misericórdia, como você aguenta essas crianças? Nossa, juntaram aqui no pau, estão brigando. Eu simplesmente falei pra ele, tá na sua casa, tá no seu comando. Aí você toma as medidas que você acha plausível. Você é o pai, tá na sua casa, as suas regras. Quando tá na minha casa, eu sei o que eu faço. Eu tiro o celular, eu desligo TV, eu boto de castigo. Mas tá na sua. É algo que eu não posso lhe ajudar nesse momento. E desliguei o telefone. Passou uns minutinhos, ele ligou de novo. E eu nunca... Só se eu estiver trabalhando, só se eu estiver ocupada, só se eu não puder, que eu não atendo a ligação dele. E aí ele ligou de novo. E eu atendi de novo a ligação. Ele, pelo amor de Deus, o que você faz para eles ficar quietos? Por que é que eles estão brigando? Estão brigando pelo controle da TV. Pelo controle da TV, o que eu faço? Eu vou lá e desligo. Mas na sua casa tem mais do que uma TV. Tudo bem, eu vou em cada canto, desligo as TV e pego os controles. Eu boto os controles. E é uma coisa muito engraçada que eu pego os controles, eu deixo os 3 controles. Eu deixo aqui assim, ó. Tudo bonitinho. Eles passam olhando com aquela carinha de lombriga assim, mas não abre a boca para falar um ai. E aí ele falou assim, eu vou levar pro serviço então. Falei, olha só, enquanto você estiver aí, você fica com esse controle na mão. Você guarda esse controle. Depois que você sair, porque o celular deles vão descarregar. Até carregar de novo, eles precisam ter uma distração. Mas daí ele vai na casa da minha namorada. Então, beleza, se vai pra casa da sua namorada, ok. Mas se não for, devolva o controle. Né? Que geralmente eu faço isso. Eu vou pra faculdade. Eu já cheguei a ir pra faculdade e levar o controle da televisão junto comigo. Porque o Marcelo, ele não me diz. O Marcelo é padrasto, tá? Ele não me desautoriza. Mas daí ele fala assim pra mim: tu é ruim, hein? Tu é ruim, tu pega o controle e enfia dentro do carro e leva pra faculdade. Se eu botar de castigo e não finalizei o castigo vai ser esse. Vai ficar sem celular, vai ficar sem televisão, né? E assim a gente vai levando, né? Sem prejudicar o outro. A gente precisa ter uma convivência com o pai das crianças, porque não existe ex-filho, existe ex-marido e ex-mulher. Não existe ex-pai, nem ex-mãe. Uma vez pai, uma vez mãe, é pro resto da vida. Quando a gente casa, a gente firma um contrato, ou casando ou não casando, vivendo junto, uma união estável e tal, a gente firma um contrato. Nesse contrato é até que a morte separe, mas no meio dessa trajetória acontece alguma coisa, infelizmente não dá certo.
Mas não é porque não deu certo que a gente tem que pegar as nossas crianças e fazer objeto de troca. Pegar as crianças e colocar numa linha de frente para atingir a outra parte. Saiba que se você faz isso, você está causando um sofrimento psíquico para o seu filho. Você está causando... Você pode levar ele à depressão. Ele pode sentir um peso. Então, que a gente, enquanto pais, prestamos bastante atenção nas nossas condutas também. Porque as crianças são o nosso espelho. Às vezes eu falo que a Maria Luísa ela tem um gênio do cão. Infelizmente tem a quem puxar. Eu reclamo, mas a menina, ela não é minha cara. Mas o gênio é meu. E aí tem dia que eu fico, ai Jesus, pode ver gente, que eu até pinto meu cabelo pra esconder os cabelos brancos. Mentira, eu não pinto não, eu arranco tudo. Eu pintei as pontas do cabelo, mas eu arranco todos os cabelos brancos. Porque a menina me deixa de cabelo branco, porque o gênio da menina é igualzinho o meu. E como é criança é um pouco pior, né? Mas é isso, gente, é isso que eu tinha que fazer. Eu vou unificar os vídeos que eu fiz pelo acidentinho que teve no primeiro. E vou subir no YouTube. Quem puder, deixa o like lá, ajuda eu, gente. Meu canal é pequenininho, ajuda eu lá. Eu não falo só de alienação parental lá, tá? Falo bastante de outras coisas também. Então, quem puder, ajuda eu. Beijo pra vocês.